tem um roteirinho aqui. Ah, vambora, demorou. E a gente toca. E aí tem umas perguntas. A hora que a gente parar aqui, Tá. pra te deixar, eu faço meia dúzia de perguntas que mandaram no Insta lá e a gente... Demorou. E a gente toca. Vamos embora. Ah, tô gravando já. Bora? Vambora. Caralho, que irado, pô. Obrigado, irmão. Que isso. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Reta final aí. Vamos com tudo. A última vez que a gente se falou, eu até fui olhar pra conferir a data, tá me dando a direção aí numa boa, tá? Tá. E foi o UFC Salt Lake City. Foi Salt Lake City. Você tava lá com teu irmão, não era isso? Não, Não. tava lá, o Jared lutou. Eu tava ajudando o Jared. Jared lutou contra o Leonardo Santos. Ah, é verdade, é isso E eu mesmo. fui no corner do Ange. O Ange Lusa também, o moleque saiu na mão lá, ganhou também. Um moleque que nasceu no Congo, mas cresceu na Suíça, tá treinando aqui com a gente. Eu lembro. Vou fazer o corner dele e ajudar o Jared lá também. Exatamente. E a gente tava falando da sua... Já tava um buchichinho de uma luta com o Masvidal e tava rolando aquele... Já tava. Não tava, lembra? E aí eu lembro que eu perguntei, você falou, porra, parece que vai rolar, mas não vai rolar. Agora não dá pra fugir mais, né? Não, tava uma novela naquela época, eu lembro que foi em agosto, né? É. Aí acabou que ele falou que não, tá, e rolou pra caraca, e rolou, foi bom, cara, que rolou a luta com o Neil Magny, e acabou que foi no Rio, então foi irado. Mas naquela época eu já tava pronto pra lutar. O ruim foi que ele fez eu ficar muito tempo sem lutar, né? Mas pelo menos rolou a luta com o Neil Magny, lutei em casa, e agora eu vou estar em casa de novo. E foi só por isso que você pegou a luta com o Neil Magny, eu tô errado? Tipo, pra ter uma chance de lutar, mas lutar em casa, né? Isso, na Porque verdade, se fosse aqui não faz sentido aquela eu queria luta, lutar, né? e primeiro eu queria lutar, e segundo o UFC queria me botar no Rio, e não tinha ninguém, mano. Os negros de Blavédia, desafia e tal, mas na hora de assinar, né? Daí ele desafiou, então o UFC perguntou pra ele e ele aceitou, né? Então, pô, fiquei amarradão que ele aceitou e, porra, meu irmão, graças a Deus foi. E sem drama dessa vez, sem novela, só... Cara, sem drama. Eu lutei com o Neil Magny no sábado, quarta-feira à noite, o UFC ligou e falou, você quer? Eu falei, pô, lógico que eu quero. Porra. Mas e aí, vai rolar mesmo? Ou ele vai ficar, não, vai rolar e a gente já vai anunciar, não fala nada não. Falei, sério, a gente já vai mandar o contrato e já vai anunciar. Porra, que irado, Eu falei, sério, esse cara vai ficar de caô de novo? Ele, não, já tá certo, talvez seja em Miami. Falei, ah, sério? Nossa, porra, então demorou. que irado, cara. Aí não deu uma semana, os caras anunciaram a luta, não deu nem isso. Essa é aquela luta pro um ponto de vista do evento, assim, que os caras ganham de qualquer lugar, né? Eles gostam de fazer essas lutas, né? Porque se o cara te ganha, ele ressurge, cinturão, não é? Direto. Ele ressurge e, porra, tu ganha do cara, é você na parada. Eu tinha até anotado aqui, eu fiz uma listinha de coisa pra gente falar. Quando que você acha que essa chavinha virou de que agora o Durinho é relevante lá no top das paradas, meio... Eu falei até brincando assim, tipo, quando que você virou um superstar, tá ligado? Porque rolou isso, você era aquele cara duro ali do meião, que todo mundo respeitava, uma galera não queria lutar, tal, não sei o que, e agora você virou, referência, tipo, caralho. Eu acho que foi uma construção, é difícil falar o momento que foi, sabe? Eu acho que foram várias coisas. E eu acho que a galera respeitou mais quando eu bati no Woodley. Do jeito que foi, eu acho que ali deu uma viradinha de chave, né? Caraca, o moleque é duro. Porra, o cara não viu a cor da bola, né? Aí todo mundo queria que eu lutasse pelo cinturão. Aí acabou que deu Covid e tal, aí depois eu lutei, perdi, mas, porra, machuquei o Camaro pra caramba. Exatamente. Ali. Até muita coisa que o Leo Edwards fez ali, eu fiz bastante, joelho e tal. Certeza que ele deu uma olhada naquela luta ali. E aí depois o Wonderboy, e acho que aquela luta com o Russo, né, brother? Aquela
guerra com o russo ali, todo mundo abriu o olho ali, o nego tava achando que o russo ia deitar em cima de mim e eu fiz aquela guerra que eu acho que, porra, o nego respeitou depois daquela luta. Então foi essa construção, foi Tyron Woodley, Kamaru e ganhei do Wonderboy também, mas a luta do russo foi onde o nego, caraca, o moleque é doido. Esse cara é foda, né? Pô, irado isso, né, cara? O que você achou dessa luta que acabou de... Eu vou pra direita? Não, você vai reto, tá. Pode meter aqui se quiser. O que você achou dessa luta aí do fim de semana? A gente tá gravando isso aqui Qual na luta? segunda-feira, Tá, depois da luta do... O que eu achei do evento? Leon Edwards, do evento e da luta em si ali. Cara, o evento eu achei bom, mas eu achei que o brasileiro ganhou, um molequinho brabo. Porra, o Mosquinha, não é isso? Mosquitinho. Gabriel, né? Gabriel Santos. Da onde é esse moleque? Moleque brabo. Cara, eu não sei, cara. Eu tava olhando pra fazer umas paradas, o moleque de cara, moleque com uma trocação boa, invicto, com um chão bom. Eu achei que ele ganhou a luta, mas, porra, garfaram o moleque ali. Eu também achei. E a galera vai comentando também, a galera falou muito disso. Achei que ele ganhou, e eu achei que o Dolidze ganhou do Vettori também. Eu achei também, cara. Foram duas lutas que eu achei, caraca, roubaram mesmo. Eu achei também. Daí, Justin Gage foi lutão, queria que o Rafael ganhasse, o Rafael vem fazer camp aqui com a gente direto. Rafael acabou que... eu tinha visto umas fotos. Porra, o Fiziev entra de favorito nessa luta. Brabo. Não dá pra descartar o Gage nunca, né, cara? Nunca. E a luta do Kamaru, que eu achei que o Kamaru não entrou tão bem. Lógico, o cara te nocauteou, você não deve entrar tão bem assim. No lado mental, né? Porque teve tempo pra recuperar, né? Teve um lado bom ali, mas acho que ele não tava 100%, sabe? Ele não tava, tipo, fintando. Os chutes ali incomodaram bastante ele, joelhado incomodou. O moleque defendeu bem queda. Então eu achei que o Kamaru sentiu um pouco, sei lá, não tava tão 100%, não tava no melhor dia. E o Leon Edwards, meu irmão, lutou pra caraca, movimentou bem, meteu chute, meteu joelho, defendeu queda, levantou, meteu mão em pé. Eu acho que o Leon Edwards lutou pra caramba e mereceu ganhar a luta. Eu acho que ele ganhou, pra mim não teve muito... Eu também não achei. Eu acho que teve roubo na do Dolidze com o Vettori e na do Rafael, no Gabriel Santos. Aí do Kamaru, acho que os caras fizeram certinho ali. Mas eu concordo. Acho que o Leonardo ganhou mesmo e tá duro, bro. Tem que respeitar. Nego não dá muito crédito quando o cara ganha, mas o Leonardo é um cara duríssimo. O cinturão faz diferença no mental do cara, assim, cara? Lógico que faz. Tem aquele papo de um dos coaches, ele tava dizendo que o fato dele estar segurando o cinturão deixou ele 30% melhor. Acho que na mente, né, cara? O cara entra com uma confiança extra. O Dustin Poirier falou isso antes da luta do Charles, e isso eu lembro que me marcou, porque os caras estavam todos assim, tipo, agora é a chance do Poirier ser campeão, né? Porque quando ele lutar com o Charles, todo mundo meio que falou, bom, agora o Poirier vai ser campeão. E numa das entrevistas o Poirier fez assim, falou, cara, o cara é muito bom, o cara é duro, finalizador, não sei o quê, mas eu acho que o que deixa ele mais perigoso é que ele tá com a confiança do campeão. Tá ligado? Essa aura, né? Que a galera fala. Eu também acho, que ainda mais do jeito que ele ganhou do Kamaru, cara. O bicho ganhou o primeiro round, perdeu o segundo, perdeu o terceiro, perdeu o quarto, tava perdendo o quinto. Mas eu acho que essas paradas te dão muita confiança. Quando você tá tudo dando errado, não é seu dia e tu arruma um jeito de ganhar. Aquilo ali te dá uma confiança, meu irmão. Que eu acho que foi a confiança que fez a diferença. Daí parece que ele roubou a hora do Kamaru ali e agora, meu irmão, o moleque tava muito mais confiante. E não devolveu, né? Não vai devolver. Pô, na cabeça dele, o que ele falava, que deu pra ver um pouquinho na cabeça dele foi: se no meu pior dia, com altitude, lutei mal pra caramba, eu te nocauteei, imagina no dia que eu estiver bem, meu irmão. Caralho, é foda. Foi o que ele falou e eu senti realmente isso. E eu acho que a galera pro Kamaru, ué, aonde eu vou? Você vai direto, você vai virar à esquerda lá. Beleza. Tem que ir pra esquerda, senão... Eu acho assim, tipo, cara, se eu fosse o mental coach do Usman, alguma coisa, eu falava assim, bicho, vamos fazer igualzinho tu fez naquela luta, só toma cuidado pra não levar o chute, porque não tem, entre aspas, não teria o que mudar, né, cara? E pra tirar essa parada do mental do cara, né? Do cara, pô, o cara te ganhou, o cara te nocauteou, tinha que ter pintado como entre aspas, um acidente pro cara, né? Fala, bicho,
Você vacilou ali, não vamos vacilar nessa. Entendeu? Não vamos vacilar nessa. Eu sei que tem muito mais. Mas é mais, como eu posso falar, é mais, aqui ó, é mais direito aqui, é mais, como eu posso falar, é mais complicado que isso não é tão simples assim, sabe? Porque quando você tá bolado com aquele chute ali na cabeça, daí você não tá tão preocupado em fazer suas coisas, você tá preocupado naquilo, daí você não tá focado no que você tem que fazer. Isso aí muda o seu foco, sabe? É verdade. E eu achei isso fez uma diferença gigantesca ali no jogo dele. Você vê que ele não tava... Ele tava receoso, né, cara? Ele não tava... Porque o Camaro, ele vai pra cima, ele é tipo meio um bullying lá dentro, né, cara? Tipo, ele até olha assim, tipo de... Cara, eu vi uma foto, eu postei no Stories umas perguntas pra você, aí eu botei lá, Gilbert Burns, Best Pictures, alguma coisa assim, pra achar uma foto legal pra postar no Story lá, né? Então a foto dele te abraçando depois da luta que vocês fizeram, ele tá te olhando assim, ó, de cima pra baixo, tá ligado? E esse era o olhar dele pra todo mundo, né, cara? Ele olha que assim, ó, tipo, sempre com um ar superior, não importa a situação, tá ligado? Ele perdeu aquilo ali, cara. Isso é muito louco de ver, né, cara? Isso é muito doido de ver. Bom, complicado. Ele não tá treinando mais aqui com vocês, né? Ele de vez em quando dá um treininho aqui, mas não faz camp. Eu não tinha me ligado nisso, porque eu lembro que ele foi embora logo antes da luta de vocês, mas eu não tinha me ligado que ele não voltou. Ele ficou... A filha dele mora pertinho aqui, então ele vem aqui, fica com a filha dele, acho que ele tem uma casa aqui também. Aí ele mora aqui, ele fica aqui, mas ele vai fazer camp lá, né? Entendi. Ó, uma curiosidade minha. Da onde que é esses nomes, tudo de americano que você e seu irmão Cara, tem? eu tenho uma descendência escocesa. Meu bisavô é escocês. Bisavô, não é nem tataravô, não. Bisavô. O pai do meu avô é escocês. O meu avô, o nome do meu avô também é Gilbert Burns. Gilbert, que legal, falecido já, né? Mas é Gilbert Andrew Burns. Meu avô, por parte, o pai do meu pai. Aí o meu pai é Herbert, que é o nome do meu irmão. Do seu irmão. Então peguei esse nome aí, Gilbert Burns. Caramba, tu fica muito doido, né, cara? Pô, cara, cariocão lá, Gilbert Burns. No jiu-jitsu, o cara chamava Gilbert Burns e vinha um molequinho lá da favela, lá, um neguinho lá, nego esperando. O americano chegar. Ai, cara, os caras, pô, vou dar um pau nesse gringo aí. Era eu durinho, aí até pegou o apelido por causa disso. Puta, foda, né? É muito foda. Como que é? Da onde que vem a transição? Pô, você é um cara que fez teu nome no jiu-jitsu, porra, campeão mundial de kimono, sem kimono, até no começo da tua categoria, você lutava acho que MMA já, você ainda foi campeão em 2013. Já tava no MMA. Mas foi grana, que tipo, porra, no jiu-jitsu não tá virando, ou é só aquela parada do preciso me desafiar mais? Como que vem a ideia e por quê? A ideia veio, cara, quando eu fui campeão mundial mesmo de kimono. Eu fui campeão mundial sem kimono primeiro, em 2010, e fui de kimono em 2011, que era o meu sonho, né? Era o objetivo. Aí depois que eu ganhei, eu tinha opções ali. Eu ia aí, vou ser campeão mundial várias vezes, eu vou pro MMA. Mas aí o MMA falou mais alto ali, sabe? Eu vim de uma escola, eu vim da Nova União, eu era eu sempre fui da Academia Oriente, Niterói, e era filiado à Nova União. Então já ia na Nova União. Então, pô, de moleque eu já conhecia Shaolin, José Aldo, a galera toda. Eu via a transição desses caras e queria fazer igual. Mas é uma parada que você já tinha na cabeça, já então, tinha na cabeça. Entendi. Mas primeiro eu tinha que ser campeão mundial. Aí depois que eu fui, foi automático assim fazer a transição. Daí eu fui campeão mundial no domingo, na quarta-feira eu conheci o Belfort. Caraca. E o Belfort, na hora, ele, pô, quer dar um treino, começamos a treinar e tal. Daí ele, pô, tô precisando de um cara assim, você não quer fazer MMA? Eu falei, quero fazer MMA. Aí ele, pô, você não quer me ajudar no meu jiu-jitsu não? Daí, meu irmão, fez uma proposta boa pra mim ali. Na época eu fui, morava no Rio, morei em São Paulo há muito tempo, mas em 2011 eu tava voltando a morar no Rio. Fui pra Califórnia, eu ganhei o Mundial lá. Na Califórnia conheci o Vitor. No sábado eu estava em Las Vegas com o Vitor. Caraca. Então ganhei mundial no domingo, conheci o Vitor no sábado, na quarta-feira. Sábado eu já estava em Las Vegas, segunda eu já comecei a treinar MMA e foi embora. Daí fiz uma luta amadora, comecei a fazer os corners do Vitor Belfort ali, aí já estava no backstage do UFC, meu irmão. Nem tinha nenhuma luta profissional, já estava lá fazendo corner do Vitor.
e tal. Daí comecei a luta profissional e o Vitor foi o cara que me ajudou muito na minha transição ali. Você precisava daquela isca, assim, tipo, vem pra cá, assim, igual você tá falando, tava lá no corner do cara no UFC, aquilo vira um gol pra você e te Já motiva virou na mais hora, de já. ir buscar. Você tem essa parada, igual você falou, assim, Tenho. tipo, eu queria ir lutar, mas primeiro eu tinha que ser campeão mundial. E aí você corre pra buscar aquilo. Eu tenho essa parada que chama, minha psicóloga chama de ativação. Eu tenho uma ativação muito grande. Então eu boto uma parada na cabeça. Primeiro quando eu escolhi ser MMA, eu fui de cabeça, já não tinha nenhuma opção. Quando eu decidi que eu ia treinar o Vitor, que ia ajudar ele no jiu-jitsu, ia treinar com ele, eu larguei tudo e fui. Cancelei a passagem pro Brasil e fui pra lá e fiquei com o cara em Las Vegas. E dali eu mergulhei de cabeça. Na segunda eu tava treinando com os caras todos, na terça fazendo sparring. E comecei a meter a cara. E daí. E fui espancado, né? Tipo, eu tô falando aqui, mas. Não sabia nada em pé. E daí, mas quando eu vi o backstage ali, sendo o Vitor, foi um common event, a primeira luta que eu fui dele. E o main Contra event, quem? ele lutou contra o Yoshihiro Yakiyama. Caralho. Que tá no ONE FC, que é um cara matorzão lá, blindado e tal. Aí ele nocauteou esse cara e o main event era o Rashad Evans contra o Tito Ortiz, na revanche. E, putz, por coincidência o Henry tava no mesmo locker room que a gente, fazendo corner do Rashad. Então tava o Henry, Tyrone Spong, a galera toda que é da academia tava lá. Que irado, cara. Porra, vou deixar um alô aqui, o Henry Hooft, é assim que fala? Isso. Cara, é um dos meus coaches favoritos, assim, de história. O cara, porra, o cara é sinistro. Show Dedé Pedernina dos Estados Unidos, sabe? Foda, né? Sinistro. E daí quando eu cheguei no backstage do UFC, eu comecei a conhecer todo mundo e já me visualizava ali, brother, entrando, lutando, fazendo main event, sendo campeão, já dali. Só que eu sabia que era um processo, sabe? Eu sabia que meu irmão não ia ser ali. Mas aí botava essa gasolina toda em treino, e treinava pra caraca, me dedicando pra caramba. Daí 2000, não consegui fazer nenhuma luta profissional em 2011, só consegui em 2012. Aí fui em 2012, 13, 2014 já tava no UFC, pô. Caralho, cara, que irado. Dá um choque de realidade, assim, a hora que você... Eu lembro o Rodolfo Vieira contando. Porra, você fala Rodolfo Vieira, né, cara? Tipo, que é cara com mais milha de competição do que um cara desse, já, porra... Ele fala assim, cara, eu já tinha ido e tal, não sei o que, mas na hora que eu sento lá, que o cara começa a botar o tape na tua mão e o tape tá escrito UFC assim, ele falou, caralho, cara. Rola uma parada assim? Pra mim, rolou, mas rolou quando eu tava lá dentro já. Porque eu já tinha feito, fui no TUF como corner, fui corner do Mutante, fui corner do Vicente, fui corner do Vitor. Já fui corner da academia, Michael Johnson, uma galera. Então tava mais... Não dá aquele baque, né? De não deu, só deu quando eu tava lá dentro. E eu lembro que a Joana lutou antes de mim. Aí a minha luta acelerou demais. Então quando a Joana saiu, eu já ia entrar. E o cara que ia lutar comigo já tava atrás de mim, tava embolado ali. Caralho! E foi muito rápido, tipo, não tocou minha música e o caraca embolou já rapidinho, vai andando, né? Quando eu vi, já tava lá dentro do Bruce Buffer, foi a hora que bateu, sabe? Que pariu. A hora que bateu isso aí, foi o Bruce Buffer já me anunciando, eu falei, caraca, já tô aqui, vai sair na porrada, vambora. Aí bateu ali, mas, putz, hoje em dia eu tô com 21,5. Eu tô com 26 lutas, sendo que, sério, eu tenho 19 lutas no UFC. Caralho, né, cara? Isso é pra caraca. Porra, e aí volta aquela parada que eu falei assim, quando que virou a chave? Olha, você falou de construção, olha a porra, 19 lutas. 18 ou 19. Viramos a chave. Não faz diferença, porra. Luta pra caralho, né? Tipo, tá aí. Pra caraca, então você vai acostumando, né, velho? Não faz diferença que não fui eu que lutei, né? Não, mas se for 18 e a 19, eu falo, porra, uma luta 5, faz diferença. 19 lutas, eu vou pra 20ª luta. Cara. Então, tipo, é luta pra caramba, você vai acostumando, você vai, porra, já perdi, já lutei pelo cinturão, mal bem você vai pegando essa experiência toda, sabe? E faz diferença, não faz? Não, pra caramba. Não. Que nem a luta do Masvidal, tipo, eu vou lutar com o Masvidal,
E tá uma galera já, tipo, tirando ele. Não, o Durinho vai matar, meu irmão. Tipo, não é assim, o cara tem 51 lutas, mano. Luta pra caramba no UFC, já disputou cinturão, já fez main event pra caraca, já tô com um monte de cara brabo. Pô, o cara, tipo, vamos ser sinceros, não tá na melhor época dele, né? Mas não é nenhum gato morto, não. O nego tá tirando nem papanga. Exatamente. Não tem essa. Cara, você tem que olhar as últimas lutas dos caras. Mas a última luta também, 2 contra o Camaro e 1 contra o Cole. Exatamente. Pô, e os caras são um jogo chatão pra ele. Exatamente. Pô, o cara é duro, meu irmão. Não tô tirando ele assim, o cara dá trabalho. Pô, pegou uma luta com o Usman voando, uma semana de notice, foi pra decisão, pô. Não, o Camaro não conseguiu ficar derrubando ele, não. Derrubou uma vez e depois não derrubou mais. Eu acho que você passou aquela parada do brasileiro bom pra caralho de jiu-jitsu que não sabe derrubar e precisa da luta no chão, porque a gente tem um pouco desse estigma, né, cara, o brasileiro, os caras, porra, o cara é bom de jiu-jitsu, mas não sabe wrestling, e o Demian, com todo o respeito do mundo ao Demian, porra, eu amo o Demian, mas era aquela parada, tipo, você não conseguia eu encaixar a parada dele. Eu não usar até o Demian tanto como exemplo, que o Demian ainda tinha um wrestling bom pra caramba. Mas eu gosto de usar o Minotauro, assim. Que o Minotauro tinha um chão sinistro. Cara, que lugar irado. Vou até virar um pouco bonitão aí. Tinha um boxezão sinistro. Lembra uma época que tava nocauteando, mas o meio não tinha, ele não derrubava tão bem. Então eu sempre fui fã desses caras, sempre vi isso, daí eu sempre comecei a trabalhar isso. Falei, pô, primeiro eu não quero depender de queda, Brasil. Ó, jiu-jitsu, jiu-jitsu. Número 1, mas eu não queria depender. Daí me apaixonei pela trocação. Comecei a fazer muita trocação. Até deixei o jiu-jitsu um pouco de lado. Depois tive que resgatar o jiu-jitsu e fazer o tem que resgatar mesmo, né? Porque o jiu-jitsu dá uma morrida, né? Dá, não, lógico que dá. Não tem como. Não tem. Ainda mais quando a galera gosta de sair na porrada, que gosta, e tu começa a gostar, treinar muita trocação, você perde um pouco do jiu-jitsu. Mas aí tem a hora do resgate. É a hora que eu falo, tem a hora que tem que resgatar. O jiu-jitsu tem que estar afiado. Mas tem fases ali. Mas eu acho que o brasileiro é muito isso, né? Porque a gente não tem um wrestling, até se a gente for falar em modalidade olímpica, assim, a gente não tem um wrestling tão forte. É verdade. Então a galera a maioria dos brasileiros o que é? Bom de trocação e bom de jiu-jitsu. Shogun, porra, Serginho, Minotauro. Exatamente. A maioria dos caras, você vê que a queda não é o mais forte. Os caras sabem sair na porrada, sabe fazer jiu-jitsu, sabe. Mas o Charles ali, vamos pegar um exemplo mais atual aí. O Charles é bom de jiu-jitsu, não com... Ele derruba pra caralho. Acho que o Charles tem as quedas boas pra caramba. Não com aquela bagagem de competição em jiu-jitsu que você tem, por exemplo, né? Mas é um cara que ficou bem de trocação. Muito bom. Como que você vê essa próxima dele com o Dariush? Cara, acho luta equilibrada. Luta equilibrada. Os dois têm muita chance, os dois são muito parecidos. A única diferença é que o Beneil é canhoto e o Charles é destro. E o Charles, no número, tem muito mais finalização que ele, né? Mas o moleque é bom de chão também é forte, também é longo. Também, pô, acho uma luta muito parelha ali. Lógico que quero que o Charles ganhe, toda a torcida pro Charles ali, meu irmão. Acho que ele vai ganhar, mas acho que a luta mais fácil não vai ser, não, né? Não acabou a luta fácil. Exatamente. Não tem mais luta fácil. Você vem aqui, aí você tava lá em Vegas com o Belfort. E quando que você acha o sul da Flórida? Por que o sul da Flórida? Então, é influência do Belfort total? Ir pra extinta Blackzilians e tal? Na real, começou nesse dia. Na luta lá no locker room, lá contra o Yoshihiro Yakiyama, essa luta do Vitor, a gente viu o Ren e a galera lá e a gente gostou daqueles caras. A gente, pô, os caras são bons, meu irmão, dava a gente ir lá. Daí a gente, vamos pra lá, vamos, voltamos pra Las Vegas, eu fui pro Brasil, o Vitor foi pro Brasil, voltamos pra Las Vegas, já com a intenção de fazer o contato de vir pra Flórida, o UFC vai e oferece Anthony Johnson contra o Vitor. Daí a gente não conseguiu ir, fizemos essa luta com o Anthony Johnson, que era da Blackzilians. Na real a gente queria vir pra Blackzilians, o UFC ofereceu um cara da Blackzilians contra o Vitor. Daí a gente continuou treinando lá. O Vitor ganhou do Anthony Johnson, esperamos um pouco e tal. Depois de um tempo a gente fez o contato e veio pra Flórida.
Ainda rola uma rivalidade entre as duas academias, a América Top Team Um e pouquinho. hoje a Kill Cliff? Um pouquinho, Que porque era brabo, né? Antes era brabo, mas tem a galera amadora que tem. De vez em quando os caras lutam, mas tem brasileiro pra caraca lá. Eu me dou bem com todo mundo lá. O Gabriel de Oliveira, o irmão dele, o Pitu, estão lá. Aí tem o Bochecha, Pezão, porra, Pantoja. Meus filhos são o melhor amigo dos filhos do Pantoja. É mesmo, que irado, cara. Daí. Pantoja é muito sinistro também. Edson Barbosa, Marlon Moraes. Cara de Sapato. Cara, porra, eu me dou bem com essa galera toda ali. Então, tem uma rivalidade de academia, mas, pô, eu respeito todo mundo. Parrompinha, todos os treinadores lá, o Macarrão, o Everton. Porra, eu me dou bem com essa galera toda. Então, eu respeito todo mundo. De vez em quando a gente luta um contra o outro. Lógico que eu tô torcendo pros caras da academia mas sempre. Lógico. Mas eu tenho o maior respeito com a galera lá, não tem muito. Eu não tenho rivalidade. E já vi o Dustin, já vi o Masvidal, já vi os caras todos. Todo mundo me respeita ali, eu tenho uma parada bem tranquila. Você. Da tua subida pros meio médios, a parada foi. Acho que foi logo depois do Dan Hooker? Teve mais duas. Quando que você fala, cara, vai ser melhor, é performance? Na do Dan Hooker eu senti que, meu irmão, eu tinha os caras duros fazendo sparring e eu nunca tinha tomado knockdown nem em treino. Tinha tomado um na luta, mas em treino não tinha tomado. Porque a gente vê você hoje, cara, é impensável uma luta daquela, o cara te nocautear, entendeu? Mas eu acho que eu dei mole ali nos golpes, fui meio abertão pra ele, um cara. Eu fiz tanta força contra o golpe que eu tomei um golpe de encontro, sabe? Entendi. Então foi um golpe muito forte mesmo. Mas eu acho que teve muito do corte de peso ali. Ali foi a minha primeira sentida que não vai dar pra continuar esse corte. Melhorei a dieta, daí fui lá no Canadá, lutei com o Ban Mercier, até o moleque que ganhou o PFL. Ganhei bem dele, voltei pra Flórida. Fui lutar contra o moleque Mike Davis, um moleque que tá até na América Top Team. Esse corte de peso foi o pior que eu tive na vida. Caralho. Esse aí eu fiz várias banheiras, meu irmão. Faltava tipo 1 quilo, foi agarrado 1 quilo. E pra tirar 1 quilo, meu irmão, eu demorei 1h30 e eu quase não saí da banheira 1h30. Eu só saía, pesava, voltava pra banheira. Saía, pesava. E eu lembro que, meu irmão, foi horrível, bati o peso. E dali eu falei, na real não foi nem eu que falei. Minha esposa pediu pra eu não fazer mais isso, que não tava dando. Ela tá junto lá sempre? Não tava junto sempre, mas estava em vários momentos. Mas tá ligado, né? Ficava em volta ali me ajudando, não ficava no quarto, não ficava ali, mas sabia tudo que estava acontecendo. E meu nutricionista me viu também, o Marcelo Ferro, ele me viu na sexta-feira, na quinta-feira à noite, quando eu comecei a cortar o peso, ele, caraca, meu irmão. Daí os dois conversaram, os dois me falaram quase no mesmo dia, ó, não quero mais ser fácil. E daí eu falei, porra, então eu vou subir, meu nutricionista tá falando, uma mulher que tá comigo ali tá falando. Tira da performance pra caralho, não tira? Não, ô louco, eu não. Hoje você consegue comparar bem, eu não fazia né? metade do que eu tava treinando. Caralho, cara. Daí os treinadores, quando eu comecei a falar com os treinadores, não teve um que falou que é isso. Todos falaram, nossa, tava na hora, hein? Putz, agora sim. E por que esses caras não chegam e não falam? Eu acho que eles falavam, mas eu não. Sabe, eu não. Entendi. Eu não dava tanto. Não dava bola, né? Tem muito disso, não tem? Eu tenho uns amigos que treinam e. Eu achava que era normal essa parada. Mas rola muito dessa parada do tipo, ou o cara não ouve, ou o cara não quer falar pra não. Eles falavam, só que eu não. Na real, eu vi os 170 da academia, eu já treinava com os caras todos. E treinava bem. Só que eu achava que, sei lá, Tô treinando bem com os welterweight, eu achava que ia matar os caras. Era essa a cabeça, não era a cabeça, pô, tô treinando bem, por que eu não subo? Entendeu? Aí foi isso, mas aí quando eu subi, outro cara, bro. Daí mudou minha carreira, mudou financeiramente, mudou tudo. Que até financeiramente no 155, no peso leve, eu ficava quebrado, porque eu não conseguia ficar lutando sempre. Daí, tem essa também, né? Daí mudou até financeiramente, porque eu lutei e ganhei. Não deu 1 mês, eu falei que ia subir, o UFC tudo bem, então eu lutei, tem 1 mês e meio quando eu falei que ia subir. Não deu 2 meses, o UFC me ofereceu uma luta em 2 semanas. Aí eu ganhei a luta, então tipo,
foi o período mais curto que eu lutei entre uma luta e outra. Então ganhei. Minha bolsa já tava melhor. Porra. Daí não deu um mês, o cara me ofereceram outro, 2 semanas eu peguei de novo. Então eu tive 3 lutas no intervalo de tipo menos de 6 meses, assim. 4 meses eu fiz 3 lutas, 5 meses eu fiz 3 lutas. Até financeiramente foi onde eu juntei a grana, dei entrada na casa. Aí me deu um contrato respiro, novo, né? Porra, aí foi ali que mudou tudo, velho. Irado, cara. Daí rolou a luta com o Demian, onde, putz, deu uma alavancada sinistra. Daí rolou a luta com o Tyron Woodley, que deu outra alavancada, também foi muito rápido de uma luta pra outra. E daí rolou a luta de cinturão, que aí mudou meu contrato. Aí meu contrato foi muito melhor quando eu lutei pelo cinturão. Daí mudou, sabe? Você ter um cara que vê essas coisas e pensa nessas coisas, que você fala disso, a gente vai até falar. Quer ir voltando? Pra Pode gente ser, não. pode ser. Porque eu lembro que tu deixou teu moleque lá na academia. Eu vou fazer um. Não dá pra fazer aqui de boa. Todo podcast eu dou um returnzinho proibido, uma porra. Aqui de boa. Desde que não chega as multinhas depois. Não, chegou. Mas eu tô falando assim, o planejamento da carreira do cara é importante também, não é? Muito. Porque você vê, por exemplo, eu vou falar do Borrachinha, o Borrachinha tá no 2º contrato dele com o UFC. E aí ele tá nessa porra de, eu quero mais, contrato assinado não muda, assinou, né? Só que o cara faz um contrato de 8 lutas, é uma coisa que você... Era de 8 lutas? Era 8 lutas, cara, imagina. De 8, entendeu? Você tem... E era progressivo, tá ligado? Me deram um contrato de 8 uma vez. Eu vi o Ali brigão, eu briguei, Ali, eu não vou assinar esse contrato, não. Exatamente. Porque 8 lutas a gente conseguiu, não foi fácil. Exatamente, o que não foi o caso dele. Mas a gente conseguiu, ele fez 3 lutinhas. Eu diminui pra 6. Mas aí de 6, quando deu 3 lutas, eu consegui trocar ele de novo. Então. Me deram outro de 6, mas bem melhor. Exatamente. Pelo que eu falo até a luta, porque depois da luta do Tyron, eu ganhei um contrato novo. Aí eu fiz... E porra, você tá sentando pra assinar um contrato novo depois de um show de performance também. Aí eu fiz Camaro, no contrato novo, Camaro, Wonderboy e Shimaev, troquei de novo. Irado. Aí agora eu fiz a primeira contra o Neil Magny, a segunda agora contra o Masvidal, eu quero fazer mais uma e trocar ele de novo. Do caralho, é isso aí. É isso aí. O objetivo é trocar de contrato o mais rápido possível. Cara, o cenário com essa última luta agora do fim de semana do Camaro com o Edwards mudou, entre aspas, totalmente, né? Vai dar uma mexida boa na... Eu imaginava que o Leon Edwards ia ganhar. Só que eu não imaginava o Colby lá de reserva. Porra, aquilo lá foi um... E ele foi, mas isso aí foi... Ele é muito inteligente, pessoal. Menospreza a inteligência dele. Por quê? Ele lutou contra o Masvidal dia 5 de março. Então, quando você tá em uma luta pelo... Quando você luta, certo? Quando você luta e você ficou um ano sem lutar, eles te tiram do ranking quando você é ranqueado. Como ele foi lá de reserva, ele assina um contrato que, tipo, se acontecer alguma coisa, ele vai lutar. Então ele foi malandro, que ele foi lá e, meu irmão, na última opção, e virou reserva da luta. Então ele é muito inteligente. E ele tava causando mó auê lá, você tá ligado, mas né? o UFC gosta. Na noite da luta, esse cara tá ali no backstage dizendo, Dana, eu tô pronto, me chama, se quiser eu entro. Eu venho aí pra lutar. E a galera ficou assim, porra, aconteceu alguma coisa? Tipo, o que tá acontecendo pra esse cara? No dia da luta. No dia da luta, tava falando lá, não, se o Dana ligar eu entro, tô pronto. E os caras, caralho, aconteceu alguma coisa com algum dos dois? Por que esse cara tá falando isso? É só maluquice mesmo, cara. É louco. É só maluquice mesmo. Mas ele é inteligente, tipo, não dá pra menosprezar a inteligência do cara. Não, cara, esse cara tava cortado. Ele fora. lutou com o Demian no Brasil cortado. Não, tipo, e agora também ele acaba a luta, ele tá sem contrato. Os caras iam tirar ele do ranking, mano. E o cara conseguiu dar essa, então... Agora vamos ver, talvez o UFC faça mesmo essa luta. O bom é que tá a mídia, os fãs falando que ele não merece. E o Leon Edwards também tá falando que ele não merece. Você acha que isso dá mais mídia do que ter, por exemplo, o Leon Edwards já tocou o nome do Masvidal lá.
Eu, como vou puxar a sardinha, eu não acho que o Masvidal passa por você, então seria você, na minha cabeça. Tem um ponto positivo. O ponto positivo é a mídia não deu moral pro Colby. Falou, pô, o cara não lutou. Certo? A maioria não falou, ai, toma. A maioria tá, porra, Colby. Daí os fãs também, Colby. Daí eu, Belal, todo mundo na categoria tá Colby. Tipo, Colby. E o Leon Edwards, que é o cara da categoria, falou que ele não merece. Que não quer. É a melhor coisa. Mas aí agora vem o trabalho. Isso aí já tá trabalhando a favor. Porque se fosse só o Dana, ele já colocava o Colby. Mas aí tá tudo todo mundo falando, porra. Tudo isso trabalhando. Daí, isso ainda me dá mais trabalho ainda. Agora eu tenho que chegar lá e arrebentar o mais e tirar. Exatamente. Aí falar quem que merece. Mesmo. Exatamente. Aí a hora que chegar o Joe Rogan lá com o microfone. Até de falar, é hora até de falar o que o Dustin Poirier falou, que nego não lembra, que o Dustin, meu irmão, não vai botar pro cinturão. Então deixa eu sair, me libera do meu contrato. Pô. É hora de dar, até essa é hora de fazer, é foda, sabe? Exatamente. Tipo, porque, meu irmão, luta com o Hansa, luto. Luta com o Neil Magny, luto. Luta com não sei o que, luto. Luta com não sei o que, luto. Agora você vai dar pro cinturão pro cara que não tá lutando com ninguém. Exatamente. Tá e não é só não tá lutando com ninguém, publicamente meio que se recusa a lutar com os caras foda, né? Tipo, não quis. O Edward falou que tentaram marcar e ele não queria lutar. Tentou marcar com você, acho também, não rolou. Ninguém. Belal também, ninguém. Com o Belal também, exatamente. Mas, cara, isso aí, a resposta disso aí é com trabalho, ganhando. Tem que chegar lá e, ganhar e ganhar bem mesmo. Mas não é só ganhar, é ganhar bem, é nocautear ou finalizar esse cara, TKO, aí eu quero ver. Aí não fica mais difícil de botar o Colby numa dessas, certo? Sim. Então eu tenho que dificultar isso. Você, numa press conference assim com um cara que nem o Colby e tal, você tira de letra já, né, cara? Você não. Eu lembro a press conference do Shimaev, cara, que coisa engraçada. Cara, porque a gente da zoeira da escola, cara, foi, meu irmão, um cara. Isso é uma coisa que eu sempre falei, assim, tipo, de cara que vai lutar com brasileiro. Eu falei, cara, a gente tá aqui, a gente aprende inglês mas às vezes a gente fica meio. Mas vai sair, os caras da academia vão me zoando ali. Inseguro e tal, tá ligado? Eu falei, cara, por que não usou o inglês do cara? Tipo, o cara já vai ficar naquela porra, o cara tá zoando meu inglês, sabe? Tipo, e meio que igual você fez ali, tipo, o cara falando, você traz um translator aí que eu não tô entendendo o que você tá falando. O cara ficou bravo, cara. O cara ficou bravo, você liga uma chavinha na cabeça do cara ali, tá ligado? Mas, pô, minha academia ali, os moleques zoam pra caraca, Michael Johnson, o Jason, os caras só falam o dia inteiro, então eu tô acostumado na zoação ali. De moleque também, muda pro inglês, mas hoje em dia os caras me zoam em inglês, pô. Então dá pra falar. Então, pô, mas eu tô de boa ali. O Masvidal não é um cara que provoca tanto, ele é um cara que vai. Ele é malandro na luta. Na luta ele é capaz de fingir que tá cansado, joga um armão, ele é meio doido. Entra ali fazendo doideira, ele é perigoso nisso. Mas em press conference, nas paradas, ele é de boa, então. Exatamente. Não tô na boa, não. Mas o Colby é mó falso, né? Que o Colby. Eu vi o Colby outro dia na rua aqui, ele é mó. Você me contou, cara. Mó bonzinho, mó tranquilão. Foi pra mim que você contou ou eu vi em algum lugar? Mas você cruzou com ele, acho que no Hard Rock, no cassino ali, não foi? O moleque da academia tava lá na luta. Ele é parceiro do Camaro, ele foi lá ajudar o Camaro lá. O Sean. O Sean falou que ele andando e o irmão do Camaro. O Camaro não tava, mas aí deram de frente com o Colby. O Sean e o irmão do Camaro deram de cara com o Colby. E que o Colby veio todo, e aí, como é que vocês estão? Pô, boa luta. Não sei o que lá, voltar na torcida. Meu irmão, o câmera chegou, o moleque já muda, mano. No dia lá, eu sou o King, cara, tipo, você vê que é... personagem, né? É só o personagem. Essa parada de personagem, como é que você vê essa história toda aí? Eu vi que você falou no podcast do Verdun lá no Cu de Cachorro, você falou do Borrachinha, com essa parada relativa a essa parada de personagem também, né? Como é que você acha? Você é um cara que você não faz isso, né? Não, eu acho que você tem que ser você. Eu acho que
tipo o UFC, o evento que for, ele quer você como personagem, mas ele quer como você. Tem espaço pro Charles ser o Charles. O Charles não precisa ser ninguém. O Charles tem que ser o Charles, o moleque humildão da favela. Bom exemplo. Tem espaço pro louco também, pro aquele Marcos Maluco. Tem espaço pro Marcos Maluco. Tem espaço pro Pantoja. Tem espaço pra todo mundo. Basta ser você. Então, quando você não agrada, aí é complicado. Aí os caras têm que dar um jeito. Foi o que o Colby fez. E pra mim, ele faz o que ele quiser, mas... eu acho que eu tenho que ser eu gosto da autenticidade, e se eu não gosto, eu não gosto. Tipo, a parada do Borrachinha, exemplo, eu não gostei que quando eu perdi, ele postou foto minha quando eu perdi. Quando o Charles perdeu, ele postou foto do Charles quando o Charles perdeu, tipo, fazendo um memezinho, zoando. Quando o Glover perdeu, ele postou foto do Glover quando o Glover perdeu. Então, eu acho que dá pra você Passa do limite um pouco, dá né? pra você ser um cara comédia, brincalhão? Dá. Mas, pô, você não pode faltar com respeito assim, que nem ele falta, sabe? Eu não sou fã disso, eu não gosto disso. E isso eu acho que ele vacilou demais. Então ali eu achei que forçou muito a barra, não precisava disso, sabe? É a parada do limite, né? Que eu acho que é. Não é só o limite porque os caras falam, mas é piada, pô. Piada é meio papo de comediante aqui, né? Que os caras falam, cara, se é piada, é piada. Se você riu, tá valendo. Mas porra, acho que no meio ali um brasileiro ainda. Então, é assim que eu acho também. Apesar de não, mas saber que ele me conhece, zoeira, o bicho me conhece, o bicho não era... Cara, ele não é nada daquilo online, né? Eu já ouvi falar. O bicho é gente boa, mas cara. o bicho não era ninguém quando o Vitor contratou ele aqui, antes de... Mas vocês têm essa históriazinha lá de trás ainda também, né? Ele já deu vários probleminhazinhos, já era cheio de nhenhenhê, cheio de parada. Então, mas aí mudou, daí eu, Borrachinha, agora tá no UFC, maneiro, torcendo pro cara ser campeão, caraca. Daí o cara perdeu, eu apoiando o cara ainda, daí o cara começou, daí quando ele perdeu, foi onde ele mudou, onde ele viu a necessidade de fazer essas paradas que até então não tava. Até então tava num canal do YouTube, treinando pra caraca, fazendo a parada, daí não foi campeão, mudou. Virou uma chavezinha ali de fazer as bobeirinhas ali, aí que eu não... Daí eu não gostei muito, não. Eu vi uma entrevista sua que você fala que você era um cara bem emotivo. Eu lembro que o que me marcou na sua luta com o Usman foi aquela descarregada que você deu depois que você... Porque eu lembro da gente conversar um pouco antes, foi antes da luta do Woodley. Que você tava despontando ali, aí eu lembro que eu perguntei pra você ainda, né, cara? Eu falei, cara, porra, tu ganha ali do... Eu acho que eu falei até do... Acho que você tava pedindo uma luta com o Woodley, alguma coisa assim. Eu falei, cara, tu ganha desse cara, tá na boca do gol ali, o campeão é o Usman, como é que fica? Vocês são amigos? Você falou, porra, a gente não é tão amigo assim. Eu lembro que ali já tava rolando uma separação mental, né? Tipo, porque tem que ser, né? Tem que ser. Mas é mais fácil no papel do que no coração, né? Na real eu achei que tava tranquilo com isso. Achei que ia ser bem fácil e não foi. E eu tava confiante a mais, sabe? Eu tava super confiante ali que eu ia ganhar, porque as últimas vezes que eu treinei com ele foi pro Damian e um pouquinho pro Woodley. E eu tirei... A minha conclusão foi desses 2 treinos, sabe? Desses últimos 2 treinos, eu treinei bem pra caramba. Tô bem pra caralho, treinei bem. Fiz não sei o que, eu falei, não vai dar. Só que, putz, eu menosprezei o quanto o Negrão é inteligente, tem um IQ de luta ali bom, e eu não levei isso em conta. Tipo, eu falei, não, vou fazer isso vai dar certo. E as últimas vezes que eu fiz deu certo, e o último treino foi bom. E não imaginei o que ele ia fazer, sabe? Tipo, porra, eu conheço o Negão, mas o Negão me conhece também, né? Não teve isso. Tipo, eu falei, não, vou fazer isso, vou ganhar, e não tem essa. E vou ser campeão, e pronto. E fiquei muito nisso. Então acho que eu subestimei muito a inteligência dele. E paguei o preço ali na hora, e pra mim não ia ter nada. Na real, uma parada que me afetou muito também foi de não ter o Henry no meu corner. E... Ele não foi no corner de ninguém, né? De ninguém. Eu lembro que foi a única vez que eu
que eu falei. Eu não falei mal, mas que eu critiquei ele, porque. E não quero Mas uma é aluno dos afirmação dois, sua, né, mas velho? eu entendo. também. Eu entendo, mas na hora ali, pô, porque a minha torcida por você, por exemplo, é incondicional, né? Então, na hora ali, a gente meio que fica no detalhezinho, porque, porra, qualquer detalhezinho ali faz Mas diferença. ele me falou tá antes, ligado? quando você lutar com o Camaro, que eu sei que você vai lutar antes da luta, depois da luta, ele falou, eu não vou no corner, não vai dar. Os dois são meu aluno, peguei os dois do nada, você só do jiu-jitsu, ele só do wrestling, fiz o que eu tinha que fazer pra vocês lutarem pra você durão, um contra o outro não vai dar. E eu falei de boa. Não, eu consigo entender o lado dele, eu consigo entender. É que na hora ali a gente fala assim, caralho, porra, não. Na hora até eu fiquei puto. Porque atrapalha, né, cara? Você fala. Na hora até eu fiquei puto. É aquela paradinha, tipo, ainda mais que o Camaro decidiu não fazer o camp lá, tá ligado? Teve tudo isso. Bom, aí você desaba ali e tal, não sei o que, aí a continuação da entrevista era que hoje você controla melhor. Você é meio chorão, assim, que eu sou chorão pra caralho. Sou chorão pra caralho, tipo, do nada, vendo televisão, minha filha faz uma parada que eu acho maneiro, o olho já enche de lágrima. Eu consigo segurar um pouquinho mais, tipo, eu chorei na luta do Shimaev, mas só quando eu saí. Eu consigo segurar um pouquinho mais. Tipo, não faz em público. Não desabo na frente de todo mundo, mas sempre fui chorão, assim, luta de jiu-jitsu, então, na real, eu coloco a emoção em tudo, sabe? Eu coloco, como eu falei, eu mergulho de cabeça na parada. Eu vou respirar a parada, eu respiro hoje MMA, eu treino bem, eu como bem, eu durmo bem, eu penso na parada o dia inteiro, eu estudo, é tudo. Então não é, minha família faz parte disso tudo. Então eu tô respirando a parada, então faço tudo pela parada, é tudo voltado para aquele resultado. Daí quando eu perco, lógico que eu fico puto. Porra. Então, Não é aquele choro de chorão, né? Tipo, não, é a emoção mesmo, até pra quando ganha também. É a emoção, né? de, porra, trabalhei pra caralho, não ganhei, que merda. Tipo, tipo isso, putz. Mas aí hoje em dia, e acho que não vou chorar mesmo, se eu perder, eu vou me ver chorando. Tipo o Daniel Cormier depois do John Jones, aí, ele não segurou no octógono ali, né? Aí. Imagina o quanto que o cara não treinou, não se abdicou. E o John Jones ainda falou, todo treino que você fizer não vai valer de nada, que eu vou te ganhar. Então, ele falou. Foda, né? Aí, tipo... Mas eu não desabo daquele jeito, não. Acho que eu desabei daquele jeito. Por ser quem era. Eu tava também. com um egozão muito... Eu tava subestimando demais. Eu não imaginava que aquele negócio ia me nocautear nunca. Mas não passava nem pela minha cabeça. Hoje em dia, eu já imagino o pior. Eu já imagino, tipo... Caraca, vai que o Masvidal entra uma mão ali. Vai que, meu irmão... Tipo, eu já imagino o pior. Não quero que aconteça, mas eu já tenho a noção. Naquela época eu nem imaginava. Eu falei, que não tem essa. Eu vou ganhar. Se der tudo errado, eu vou ganhar. E não tem como. Era assim. Então, quando eu perdi, eu senti mais, acho que por isso. Você acha que o maior perigo da luta com o Masvidal é sobrar a mão ali? Porque o bicho é porradeiro, né? Eu acho que sim. Eu acho que é ele acertar uns bons chutes ali, acertar uma mão. Ele tem a mão boa, tem um overhand bom, tem uns cruzados bons. Ele tem bom jab, ele é completinho em pé, cara. Ele tem bom chute, tem bom joelho, tem boa mão, tem boa defesa de queda, tem bom clinch, tem bom joelho, bom cotovelo. Ele é bem completo, bro. Tipo, eu não tô tirando ele pra luta fácil, não. Uma coisa que ele é um ponto negativo dele é o cardio. Ele dá uma cansada. Ele dá uma cansada, isso é verdade. Dá uma cansada, mas... Fora isso, jiu-jitsu por baixo, ele é bom. O Damian pegou costa e não finalizou, não, mano. Eu lembro, exatamente. Praticamente. Ficaram ali um round todo, né? Um round todo. Contando a luta, o Damian ficou uns 8 minutos nas costas dele e não finalizou. E. Pô, ele é um cara duro. Então, tipo, eu não tô menosprezando, não tô achando que vai ser fácil. E pior de tudo, a defesa de queda dele é muito boa. Então. Eu já vou ligado ali que vai ser... Eu vou preparado para uma guerra. Lógico que eu quero nocautear ou finalizar primeiro ou segundo round. Mas eu vou preparado, que eu sei que pode virar guerra ali. Exatamente. Exatamente. Aquela luta do Neil Magny é o cenário ideal da vida, né? Entrar, fazer... Tomara, era bom se acontecer não sempre levar uma aquilo. porrada, pô, dá pra lutar até os 60 anos. Era bom se acontecer sempre aquilo, né? Mas, infelizmente...
A vida não é Tem desse hora que jeito, vai. né? Tem hora que tá o Shimaev na frente A ali, vida tem que não trocar é só pão. sobremesa, né? Foda. Muito bom. Eu lembro uma história do cara do Kiss, que um produtor escreveu um livro e falou assim: a gente tava, sei lá, em Nova York, ele foi pro quarto com a Miss, sei lá, Miss Alemanha. Aí a gente foi pra Washington DC, ele foi pro quarto com a Miss Estados Unidos. Aí a gente parou numa cidadezinha do interior pra dar uma dormida só entre uma cidade e outra. Aí tava lá no Holiday Inn da vida, ele foi pro quarto com uma mulher meio cheinha, assim, tipo, puxou 8 horas de serviço ali no hotel mesmo. E aí no dia seguinte o cara faz assim, bicho, porra, Miss Alemanha, Miss Estados Unidos, e aí ontem ele falou, porra, não dá pra comer filé mignon todo dia, Não às vezes dá. tem que passar no McDonald's. Quem dera, fala aí, não dá. Essa direita aí, ó. Continua reto? Essa direita aí. À direita? Cara, Então, muito foda. Tá, é isso aí, mano. Não é. Tem dias que vai ser guerra, mas não precisa ser guerra sempre. Uhum. Não precisa ser guerra. Com o Neil Mag não precisava ser guerra. E eu lutei de uma maneira bem inteligente pra não dar guerra pra ele, que ele queria que eu fosse pra loucura. É, o que o cara tá esperando, compridão ainda, né, cara? Ele quer. Mas tem lutas que vai ter que ser, mano. Tem de lutas. Eu acho que o ruim é você não esperar uma guerra e precisar. Uhum. Esse que é o ruim. Mas a cabeça que eu tenho que ir é: eu vou sempre me preparar para uma guerra. Se eu não usar, tudo bem, não usei. Mas eu vou sempre me preparar para uma guerra. Exatamente. Isso faz sentido pra caramba. Pra gente começar a encerrar. Jacaré e Belfort, os caras vão sair na mão no box, cara. O Belfort não é sem luva, não, né? Box, né? Box. É o evento do Masvidal até. Cara, eu acho que o Belfort ganha. Ele tem treinado lá na academia, ele foi lá várias vezes, me deu uns toques até ali. Tá afiado no boxe. Tem a mão rápida, chata, pesada a mão. Mas o Jacaré é monstrão também, né? Se o Jacaré não respeitar no começo, o Jacaré acho que vai sentar, vai sentir a mão no Vitor. Só que se o Jacaré começar a abafar, levar primeiro, segundo, terceiro, fechadinho, é o jeito de Jacaré ganhar. Mas eu acho que o Vitor ganha essa luta. O Vitor sempre foi bom de boxe, né, cara? Bom, habilidosíssimo. Sempre foi bom de boxe. Eu fiquei feliz pelo Jacaré, né, cara? Porque o Jacaré não... Ele meio que parou quando ele saiu do UFC. Eu não sei se ele botou na cabeça que não ia lutar mais. Então a hora que eu vi... Abriu a academia. A academia dele legal pra caralho. Pô, é 20 minutos da minha casa ali, a academia dele, cara. Irada a academia. E eu fiquei feliz dele trabalhar, né? Lógico, tipo, fala, pô, a vida de lutador, o cara tem que... aposentar maneiro, né? Exatamente. Foi a parada que eu fui pro Brasil, mas para que eu mais fiquei feliz no Brasil, lógico, a luta, mas fora a luta eu fui lá no podcast do Verdun, e meu irmão Verdun tá bem pra caramba. Legal, né, cara? Isso é irado de ver, né? Aquela boutique dele lá, maneiríssimo, tá com as clínicas, tá maneiro, tipo... E aí eu perguntei como é que tá o Vandy, o Vandy tá bem pra caramba, e como é que tá o Shogun também tá bem pra caramba. Eu falei, pô, que maneiro ver que os caras, meu irmão, fizeram um pezão de meia, tão com oportunidade ali, eu acho maneiríssimo, velho. Mas é legal ver exatamente isso, né, cara? Porque a gente sabe também que não é assim, né? Não é todo mundo que consegue se preparar, o dinheiro... O cara tá ativo pra caralho ali, o dinheiro começa a vir, o cara começa a gastar e daqui 3, 4 meses entra de novo. E o cara tá achando que vai ficar entrando... Você nunca foi assim, né? Você é casado faz quanto tempo? Putz, eu sou casado, vai fazer 2013, vai fazer 11 anos. A hora que você começou, mas você tá com a Bruna faz quanto tempo? Tô com a Bruna desde 2010. Então, a hora que você começou... A hora que você começou a ganhar uma grana, antes do MMA. Já tinha mulher, né? MMA em 2011, quando eu tava com a Bruna desde 2010. Então, ela pegou uma épocazinha ruim minha, várias ali. E ela hoje em dia que minha gerente ali, bro. É um chão pro cara, né? Ela que é o meu alicerce ali mesmo, que faz todas as contas, casa, aí vamos comprar isso, tem aquilo, vamos investir aqui. Hoje em dia, cara, a gente tá com 2 casas, a gente tem investimento, 2 carros tão próprios. Legal. Putz, a gente tem vários investimentos diversificados em vários lugares, tem um pouquinho no real estate, tem um pouquinho de estoque.
tem um pouquinho em cripto, tem outros investimentos também, estamos com outros projetos aí. E ela que é a cabeça da parada. E é bom que você não se preocupe, você foca. Eu boto a carinha, né? Eu vou lá, faço a propaganda, conecto tudo, blá, blá, e dou o trabalho pra ela. Eu que desenrolo, eu que sou. Hoje em dia eu tô pra investir num suplemento aí, que é uma parada de hidratação que sinistra. É uma fórmula que meu nutricionista desenvolveu. Que se der tudo certo, em breve a gente vai estar lançando aí. Então eu sou um dos investidores da marca e que vou estar fazendo marketing. É uma parada que eu não tô focado agora por causa da luta, mas quando acabar a luta eu vou botar maior energia nisso. É um dos planos que eu tenho e também tô com outros planos aí, não vai dar pra falar muito agora não, de umas clínicas também, se der certo também, vou estar investindo nisso também. Irado. Você acha que você tá começando a olhar o horizonte do... Você tá com quantos anos, pô? Você tá novo, 36. Cara, eu tenho muitos anos lutando aí. Eu tenho muita fome de ser campeão. E eu vou apostar bem nessa corrida agora. E acho que vai dar certo. Mas eu vou insistir mais. Caso não dê, caso dê ou caso não dê, eu tenho mais umas lutas em mim ainda, sabe? Tem muita luta em mim ainda. E eu acho que até pelo jeito que eu tenho me cuidado mais ali. Exatamente. Eu mudei toda a minha dieta. Hoje em dia eu como nada de açúcar, zero de açúcar. Eu me alimento muito bem. Durmo muito bem. Tô sendo cara, tô fazendo muito gelo ali. Todo dia de manhã eu tô fazendo gelo. Então eu mudei muitos hábitos ruins de alimentação, de treinamento, de sono. E isso aí tá me deixando muito, muito mais saudável, assim, pra ter esse estilo de vida. Esse cabelo aí do meio, cabelinho, caralho. Mas, porra, tu ficou mais jovem pra caramba com esse cabelo aí. É muito louco a diferença que faz. Duas coisas, cara. Foi o cabelo e eu tô mais magro também. Você tá, cara, eu ia falar isso, eu te vi lá eu tô mais leve. Em Salt Lake City, porra, tava grande. Você não tá magro, você tá mais seco, Então, quando minha cara fica bolachuda, a cara fica mais enrugada, tô comendo mal, fica cheio de espinha, Daí eu tô comendo melhor, o meu rosto fica mais lisinho, a pele mais fina, fico mais mais saudável, né? Faz uma puta diferença, Me fala, a gente não pode deixar de pular, o Michael Chandler com o Conor McGregor. Me conta como que você espera de ver essa luta. O Chandler treina com vocês ali, né? Treina luta de maluco. E você tem alguma história louca aí que você pode contar? De TUF, não tô sabendo muito de TUF, não. Tem um moleque aqui do TUF, tem um moleque do TUF que é lá da academia. E tinham dois, né? Um moleque, eles tiraram um moleque lá, o McGregor chegou com os caras, mas tiraram um moleque do TUF, o Loic, mas acabou que ele lutou o evento lá do John Jones, na primeira luta. O ruim que o moleque da nossa academia já ia lutar, o Esteban, caiu o adversário do Esteban, botaram o Loic. Então lutou um contra o outro da academia. Daí pelo menos foi bom que o Loic pegou o contrato dele e o Loic acabou ganhando a luta. E tinha o Lando também, que é lá da academia. E o Lando acabou que ele foi pro time do McGregor. O McGregor escolheu ele. E acabou que ele falou umas besteirinhas lá que vai sair. Ele, já bati no Chandler, já bati na... E essa parada vai ser engraçada. Eu quero ver. Vai mesmo. E quando os caras treinarem, porrada vai comer. Vai comer, né? O Chandler... Você acha o Chandler... Porra, ele tá 1-3 no UFC, mas ele só lutou com... Não, 2. Ele ganhou do... ele ganhou. Ele ganhou do Dan Hooker e ganhou do Tony Ferguson. Isso, puta, eu esqueço. Quase ganhou do Charles, mas perdeu. O Justin Gage foi aquela guerra, exatamente. E do Dustin Poirier ele quase ganhou também, mas perdeu. Tá isso. Mas lutou bem contra o Poirier. Cara, é top. Não ganhou de burrão, de loucura. Exatamente. Ele é meio impulsivo, né? Não, muito. Eu vou continuar reto? Continua reto. Ele é bem impossível, né? Como que você vê uma... E é essa parada que eu acho que pode atrapalhar ele com o McGregor, porque eu não acho que... Se ele falasse, olha, tipo, eu vou botar esse cara durinho com o Neil Magny. Não vai. Cara, vou guerra pra quê? Vou botar esse cara no chão e vou... Não vai. Não vai pra porrada, né? Ele vai pra porrada.
Ele não vai, não adianta falar que não vai. Cara. Ele quer dar show, ele quer sair na porrada e ele quer nocautear, isso que é o problema. Então, eu acho que a luta é o primeiro round. Eu quero que o Chandler ganhe, mas ele é louco, velho. Então ele vai pra nocautear. Então, ou ele vai nocautear ou ele vai, Ou ele vai ser nocauteado, né? E essa luta não passa do primeiro round, que os caras vão dar tudo no primeiro round. Cara, Se for pro segundo, vai ficar 2 bêbados no segundo round. eu acho que Se os dois não tem gás, e os dois vão mandar monkey maluco. eu acho que essa luta define o futuro do Conor também, de vez, assim, tipo, eu acho que se o Conor perder, ele não luta mais. Eu acho que quem perder aposenta. Até o Chandler? Eu acho, tá vindo de... Ah, mas o Chandler eu tenho a teoria que Eu acho que ele- da parada eu que acho, rola hoje. Se o Chandler ganhar, o McGregor aposenta. Se o McGregor ganhar, o Chandler aposenta. Eu acho. Posso estar Então, errado. mas eu acho que o Chandler não, porque o Chandler, cara, ele é esse que tá falando, ele é aquele cara, apesar dele estar com, sei lá, com recorde negativo no UFC, ele dá show. Então, tipo, não é aquela coisa do... Não, é saudável, né? Essa é outra conversa. Mas eu não acho que o UFC chega e fala assim, ah, não, você tá perdendo as Não, mas eu lutas e acho tal, que é ele mesmo. Ele mesmo? Sei lá. Eu tenho uma leve impressão de quem perder ali aposenta. Eu também tinha uma leve impressão que o Kamaru ia aposentar. E saiu de lá falando que tem mais, né? Mas tem que ver se tem mesmo, né? Tem várias... de repente o cara quer se aposentar no topo, né? Você tava lá no Rio e presenciou Shogun e Glover, né? Uhum. Os caras aposentados. A do Glover eu já cantava essa bola, apesar do Glover falar que não. Falou pra mim, inclusive, eu falei pra ele, eu acho que você aposenta se ganhar, né? Ele, não, tem umas lutas aí ainda. Cara. Mas tá treinando que nem louco. Eu acho que ele vai lutar mais puxando, cara, eu acho que ele vai lutar mais uma. Já. Você acha que já era? Aí, Não, já acho que ele vai lutar na UFC. Será? Eu acho. Ó. Tá no contrato ainda, pô. Ainda tem... Não, tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Ele tá tranquilo no contrato. Financeiramente deve estar tranquilo também, mas eu acho que ele vai lutar. Eu acho que tem muita luta dentro desses caras ainda. Como que você vê o Poatan com a adesão? Cara, luta dura. O que você acha do Poatan, assim, tipo? E eu acho ele um monstro. O cara chegou com a história escrita já no UFC, eu a acho gente o cara sabia, gigante, né? mano. Eu acho como aquele cara bate peso, mano. Tá louco. É doideira, né, cara? Nossa, aquele cara é um monstro. Doideira. Eu queria fazer aquilo no peso leve ali ainda também, mas meu queixo não aguentou não, mano. E o cara tem queixo, mano. Sai na porrada. E ele bate bem o peso, viu, cara? Ele não, sofre, lógico, mas, tipo, Você vai virar essa direita. não é nada aterrorizante também, não. Depois desse sinal, tá vendo o segundo sinal? Sim. Tá vermelho, naquele sinal lá que vai entrar à direita. Eu lembro lá em Nova York, eu tava lá na semana da luta e tal. Um monstro. Pô, o UFC me deu Tudo lá, quem lá na sai frente, do na cara. É porque era luta no Poatan, né? Vamos ver dizer aqui que os caras dão também, ó, UFC. Vai dar. Lilian, te amo. Mas a parada era assim, tipo, corte no dia da pesagem. Poatan, acho que se não foi o último, ele foi o penúltimo que subiu. Não, E a galera já começou, ih, caralho, fudeu. Aí eu fui falar com ele, eu fiz, e a parada do peso? Ué, mas não tinha até as 11 horas pra pesar? Falei, tinha. Então, não pesei antes das 11? Qual que era o estresse? Não entendi. Eu quero pesar cedinho logo. Qual que era o estresse que eu não entendi? Porque Eu tinha até as 11 pra pesar. Eu tô cortando bem mais peso. Agora? Bem menos peso. Ah, sim, Desculpa. Eu tô cortando bem menos. Quase nada. Aham. Tô chegando na semana levinho e não gosto de cortar peso. Na real, sei cortar peso aqui. Mas também sei que o mal que a parada me faz, sabe? Então, eu quero fazer... Ainda mais eu, tipo... Putz, minha parada é ser campeão, mano. E, lógico, defender, né? Uhum. Mas... Eu não sei, tipo, talvez eu tenha mais 2 anos, talvez tenha mais 3 anos, talvez tenha mais 5 anos. Uhum. Mas eu quero escolher. Sim. Falar, velho, não quero mais. Vou parar agora. Mas não quero tomar 3, 4, 5 nocaute velhão e falar, caraca, tem que nocaute, tem que parar. Não. Eu quero escolher, sabe? Tem que saber a hora de parar, né? Mas você quer escolher a tua hora de parar. Eu quero escolher né? a minha hora de parar. Não quero que eu seja obrigado a parar. Você quer que eu estacione em algum lugar perto do teu carro? Eu vou botar onde eu tava aqui. Se quiser. Sabe? Então eu quero fazer para o resto, esse finalzinho de carreira, eu quero fazer bem saudável.
Então eu chego lá bem levinho, eu quero ser logo o primeiro a pesar. Tipo, eu não corro muito não, mas geralmente entre 8,5 e 9,5 eu bati o peso. Entendi, já tira Aí já do caminho, desço. aí Já o desço, teu já dia volto fica mais, o teu dia já fica volto a mais reidratar longo lá onde estou também. reidratando. E as últimas 2 vezes, que foi a do New Magni Ramsar, eu bati o peso abaixo, eu bati o 69. Saí da banheira, pesei, cara, com 69. Então eu hidratei antes de descer. Já tomei. Legal isso também. Isso é irado. Me conta uma situação que se não tivesse acontecido, a gente não ia ter o Durinho lutando. Ou sabe aquelas paradas de tipo. Bizarro. Que nem. Se você não fosse campeão mundial de jiu-jitsu, você teria vindo pro MMA. Ou se. Sei lá. Eu acho que... a do Bochecha, por exemplo. Bochecha contou que a irmã dele viu o Cláudio Henrich, que é um faixa preta casca grossa lá do Gordo. Viu ele de professor de jiu-jitsu na Malhação e quis ir treinar jiu-jitsu. Aí o pai do Bochecha foi acompanhar ela na academia e começou a treinar também. E aí depois, os dois levaram o Bochecha pra treinar. Ó, que maneira. Olha que doideira. Se o Cláudio Henrich não fosse pra Malhação, de repente o Bochecha nunca teria feito jiu-jitsu. Então, eu acho que tiveram várias coisas assim. Eu acho que primeiro, se meu pai não tivesse visto a gente mexendo no kimono, que quando ele tinha oficina em casa lá, era capoteiro e tal, e ele viu a gente brincando, e esse cara deu um balão nele. Aí meu pai, pra não tomar o balão, meu pai, bota os moleques pra treinar aí na academia. Se isso não acontecesse, eu não... Pra pagar o que o cara devia pro seu pai. E a história que eu sabia não era assim, a história era que meu pai pediu pro cara, não paga não, e bota os moleques pra treinar. Depois de anos que eu fui sabendo, acho que ano passado, na entrada, meu pai vai me falar que o cara não ia pagar, daí ele, não, pelo menos meus filhos vão treinar. Então rolou essa parada. Se não rolasse isso, eu não ia treinar. E outra parada também, eu era muito quebrado ali. Então, desde o começo, nessa academia, quando eu comecei a treinar, tinha um moleque que o cara patrocinava, o seu Garcia, até falecido hoje, mas o cara... Daí ele foi na academia, esse moleque já não tava mais treinando, e ele gostou de mim e começou a me ajudar. Caraca. Não, e aquele cara pagou todos os meus campeonatos, todos. Dava kimono, depois dava cesta básica em casa, daí eu só continuei treinando porque eu levava cesta básica, então eu não precisava trabalhar. Então eu já ajudava em casa, por causa desse cara. Daí, meu irmão, o cara pagou minhas passagens internacionais, assinou minha carteira, só treinava, o cara fez tudo isso, então... Fala, a galera não tem noção da diferença que um patrocíniozinho faz, né, cara? Não, diferença monstra, então... Tu olha você, moleque, lá com... Se aquele cara me ajudasse, eu não ia treinar, eu não ia estar aqui hoje, não. Não ia mesmo, porque eu ia acabar... Lá em casa a gente era tão apertado, eu ia ter que começar a trabalhar normal, tipo, não ia... Aí fudeu, aí já... Não ia dar pra treinar. Então esse seu Garcia lá, da Hatman, esse cara aí que... Se não fosse ele, não ia estar aqui hoje, não. Cara, e hoje eu patrocinar. Hoje tem Monster Ruka. Caraca. Hoje Manda um abraço pro Hans, operou o quadril lá. Tá velhão de andador lá, ó. Porra. Ó, só meia dúzia de pergunta lá no Instagram. Eu botei uma caixa de pergunta lá pra galera mandar pergunta pro Durinho e veio pergunta pra caralho. João, eu vou passar algumas aqui que a gente já falou, não vou falar de novo, tá? João Doura, acha que Masvidal vai ser um adversário duro, a gente já falou. Lucas Santos, quando se aposentar do MMA, você pretende fazer o quê? Eu já tô, como eu falei, tô tentando, vou investir numa marca de suplementos, tô investindo numas clínicas aí, acho que vai dar certo. Eu acho que eu vou ser treinador, não quero ser treinador da academia inteira, mas eu quero ajudar alguns caras, assim. Eu quero treinar alguns caras. E talvez um podcast, algo assim, um comentarista, uma parada assim com o Lu, que tem a ver com o Lu. Ele tem um podcast bom. Vamos fazer uma parceria. Vamos fazer uma parceria, mas eu não quero ser um cara preso em uma coisa, tipo, tem que dar aula todo dia. Não, eu vou dar aula para umas pessoas, ajudar, mas eu quero ter vários outros business, assim, muita parada diferente que eu quero fazer, diversificar. Irado, parada, irado. Sabe? Eu penso muito assim também, cara. Eu acho que é muito mais como é que eu vou dizer assim, satisfatório você ter
10 coisinhas que legal que você vai nutrindo, vai crescendo, entendeu? Isso. Do que focar toda a tua energia numa parada só. Isso. E sem contar que é muito mais difícil você abrir um business e fazer esse business explodir. Tipo, uma academia de jiu-jitsu eu não vou fazer. Então. Senão eu vou ter que ficar preso lá o dia Exatamente, inteiro, porque é tua, né? Tipo, Eu não você quero, lá, né? Gilbert Burns Jiu-Jitsu. Cadê o Gilbert Burns? aí eu boto o João lá. Exatamente. É João ou é Durinho? Cadê? Exatamente. Eu não vou fazer. Exatamente. Pedro Guzmão, sentiu raiva em algum momento na luta contra o Chimaev? Tu quis dar um chute na cara dele? Não raiva, mas eu entro no Pilhado, modo de né? guerra ali, entro pra matar ou morrer ali, sem... Ainda bem que não pegou o chute. Pô, é legal, né, cara? Foda, eu lembro disso. Vai disputar Ronaldo Aparecido, vai disputar o cinturão se vencer o Masvidal. É a minha opinião. Eu acho que vai. Mas um passo de cada vez, vamos ver. Eu acho que vai. Primeiro vamos Masvidal, né? Joelson, o que você acha dessa luta do Colby versus Leon? Abraço, campeão. Colby versus Leon, acho que luta dura. Tomara que, se acontecer, eu acho que dá pro Colby ganhar. Se acontecer. Você acha que a galera tá meio com aquela... Igual a galera ficou com o Poitin, campeão, a galera tá um pouquinho de água. Vê o Striker lá, a galera do wrestler fica mas tudo... O Leon é duro. É duro, cara. Lógico mas que eu é acho duro. que não bate muito o jogo. O Colby é um jogo chato. Levitor... Levi... Sei lá, cara. O quanto... Isso era uma coisa que eu queria falar, não falei. O quanto o trabalho com a psicóloga ajuda no seu desenvolvimento do Luke Cage? Não, ajuda muito. Pra caraca. Ajuda nessa parada do emocional ali. Eu tô menos emocional, tô mais racional ali. Cara, são várias técnicas que eu faço, visualização, meu diário de treinamento, anoto tudo que eu tenho fazendo, tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu venho fazendo, escada de metas. Então a gente tem várias técnicas que a gente vai fazendo que vai me deixando mais focado, mais tranquilo, mais confiante, sabendo o que eu tenho que fazer. Tipo, eu não... Lógico que dá ansiedade, é uma parada que me ajuda muito. Tipo, lógico que dá ansiedade, faltam 2 semanas de treino, mais a semana da luta, pra próxima luta. Mas eu não fico, caralho, tomara que chegue logo, porra, não aguento mais treinar, não. Eu sei que tem trabalho pra ser feito ainda até lá, então dá muita clareza nisso. A Luciana Castelo Branco, né, minha psicóloga, me ajuda muito nisso. Legal demais. É fácil fazer aquela emotividade que você sente virar raiva e aí, porra, cega e... o foco né? ali, Exatamente. Exatamente. A sua relação com o Vitor Belfort a gente já falou. Revanche contra o Usman ou Chimaev? Diego Neri. Eu prefiro contra o Chimaev, mas eu aceitaria qualquer uma das duas. Henrique Rouiek, solta o nome dos brabos, entre aspas, que recusaram lutas nesses últimos meses. Bilal, Colby. Bilal e Colby. Foi mais Bilal e Colby os dois. Vitor, eu queria saber do nome Gilbert Burns. Pensava antes que tu era brasileiro nascido nos Estados Unidos. A gente falou, eu também sempre fiquei. Eu falei, cara, dá onde, né? É muito doido, né? Chimaev foi a luta que você mais gostou de lutar? Tem essa de tipo, qual a sua luta sua preferida? Vocês são bem malucos, né? Vocês gostam de trocar porrada, né? Eu gosto de trocar porrada, mas foi guerra. Mas a luta que eu mais gostei foi a do Tyron Woodley, que eu meti a porrada nele. Ele me deu 2, 3 mãozinhas só. Né? Eu bati nele pra caraca. Aquela luta ali foi da hora. Aquela luta sua com o Woodley, e acho que a luta do Charles contra o Ferguson. É a melhor luta que a gente só bate. Eu acho que assim, dois highlights de brasileiro contra cara top que me vem na cabeça. A do Neil Magny foi boa, mas foi rápida, assim, sabe? A do Woodley não, eu bati 5 rounds nele, bati pra caralho. Tipo aquele... Que dei joelhada. Aquele final moicano, assim, do Neil Magny, lembra? Mas eu dei joelhada, dei cotovelada, dei mão, dei queda, quase finalizei, dei guilhotina, mas eu bati... Não, bati foi pra caralho. E não tomei nada, então essas lutas assim são maneiras. A do Neil Magny é tipo
que o Moicano A do falou lá Nil, com o cara. foi rápido, O cara foi ficou rápido. só reclamando, ele falou, queria ter lutado mais. Eu falei, pô, então não foi me assim. finaliza, caralho. Assim, foi rápido, foi bom, foi ruim, foi Não, ótimo. é o cenário ideal, mas, mas foi vocês sendo meio maluco do jeito que vocês são, Mas o bom é vocês ficar querem um trocar pouquinho umas mais tempo porradinhas, ali, né? ficar mais ali é mais da hora. Você tem alguma esquisitice? Alguma maluquice Eu assim? sou cheio de toque, de arrumação. Sério? Meu guarda-roupa é todo arrumadinho, E é você que arruma? eu que arrumo. Eu anoto minhas paradas todas, eu sou tipo chatão com meus material de treino, eu faço spray em tudo, deixo tudo separadinho. De noite eu tenho. Eu vi um pouquinho disso, você tava organizando a mala lá. Minha Eu fiquei mala olhando, tava tudo organizadinho, tudo no lugar assim, e tal. Sou todo assim. Chego em casa e guardo tudo, faço spray tudo. De noite eu separo todo o suplemento, a roupa que eu vou usar no dia seguinte. Tenho que deixar tudo separado, cheio de toquezinho, assim, cheio de. Já é loucura. uma parada daquela, tipo, visualizando, você gosta de visualizar. Eu lembro que você me Deixando falou, o dia todo pronto, logo depois da ali. luta do Demian, você conversou comigo e a gente tava. Você tava falando de um negócio que eu achei incrível, que era essa parada de visualização, né? Que você visualiza a luta, você entrando, você visualiza lá do vestiário até. Imagino muita parada ruim acontecendo e eu tranquilo, tipo, achando a resposta. Pra não me frustrar no meio da luta, né? O ruim é você não espera matar o cara e toma um knockdown e fala, caraca, e agora? Tipo, a adrenalina consome, então é até pra isso. Tomei o knockdown, tá tranquilo, vamos fazer a guarda aqui, tô em casa, jiu-jitsu, pá, levanta, bate, então a visualização me deixa muito tranquilo pra isso, mas eu sou cheio de toque, cara. Sou cheio de parada de arrumação, tô em casa, se a casa não estiver arrumada, eu não consigo nem descansar, eu tenho que arrumar as paradas, guardar, tá? Tá, agora eu descanso. Agora vamos puxando o olho da mulher, eu falo assim, coisa que a casa não tá arrumada, tá Sou maluco? sou assim. Não, mas ela sabe que eu sou assim, todo cheio de toque. Irado. Mozão, vai com tudo. Tamo junto. Torcida demais por você aqui, toda nossa, assim, porra, torcida do Brasil também. E vou tá lá na segunda luta, a gente vai se trombar lá e vamos comemorar essa porra aí. Tamo junto, galera. Valeu, Rafa. Obrigado demais, valeu pelo seu tempo. Tamo juntão. Tamo junto. Valeu. Foi do caralho. Bom, né?